Estamos de volta ao segundo bloco do Personalidades com muitas informações. A você que está chegando agora, hoje eu recebo Fernanda Cabral. Ela que é psicopedagoga e está trazendo uma ótima pauta. Dia 2 de abril é o dia de conscientização acerca do autismo. E é esta a nossa temática de hoje, um tema super importante, especial para nós. E você aí de casa que perdeu o nosso primeiro bloco, não tem problema algum. Você pode ter acesso a toda a nossa vasta programação através do nosso canal no YouTube. É bem válido que você também já se inscreva. Fernanda, voltando, no primeiro bloco falamos muito sobre a importância, do diagnóstico, principalmente desse diagnóstico prévio. E agora eu queria entender um pouco mais de quais são os recursos pedagógicos, a fim de trazer uma boa evolução para essa criança que tem um diagnóstico de autismo. A questão do recurso, nós trabalhamos muito voltado à ciência, Hoje em dia, o que predomina no meio de intervenções é a ciência ABA, que ela é aplicada aí em todos os métodos de intervenção e é o que vem fluindo, É uma ciência voltada para análise do comportamento aplicada e ela é feita a partir de reforçadores, que é reforçar um comportamento adequado. E além dessa ciência, nós trabalhamos muito com o lúdico, que é presente aí tanto na área da psicopedagogia, tanto como a área da pedagogia voltado às áreas educacionais das escolas mesmo, tá? E é um que tem fluído muito bem, é o envolvimento das crianças nesse processo, que não adianta ele ser feito, e não ser incluso, E a inclusão dessa criança nesse processo de ensino-aprendizagem é o que tem fluído bastante. É realmente muito especial mesmo e funciona, Falando em funciona, quando nós iniciamos, e eu já me coloco como mãe de autista, quando nós começamos uma intervenção, nós criamos, é claro, metas, que nós desejamos que ele alcance, e eu creio que isso é muito natural de toda mãe, de todo pai. Como lidar com essas questões? Como você, enquanto profissional, como você trabalha essas expectativas dos pais em relação ao desenvolvimento? Essa expectativa ela é comum em todos, por exemplo, mas existem marcos do desenvolvimento. Eu não posso pegar um desenvolvimento que o pai quer, sendo que antes tem uma habilidade que ele tem que desenvolver para alcançar aquela que o pai quer. Então, o que acontece? Existem marcos do desenvolvimento da criança. Uma delas que é bem característica que os pais podem ter acesso em casa e às vezes nem sabem é a carteirinha de vacinação. E na carteirinha de vacinação ela tem ali todos os marcos do desenvolvimento da criança, desde ali o nascimento dele até chegar a uma idadezinha dos 12 anos mais ou menos. E esses marcos eles vão sendo acompanhados e nós temos aí que também alcançar esses marcos. E para me desenvolver uma habilidade lá na frente eu tenho que desenvolver uma habilidade que uma criança de 1 ano ela tem que ter. Então, não adianta eu pular. Por exemplo, alguns pais chegam com a dificuldade motora da criança, Uma criança, eu quero que meu filho escreva. Meu sonho é que meu filho escreva. Meu sonho é que meu filho fale. Mas para isso eu tenho que ter os pré-requisitos para desenvolver a escrita, que é ele abrir, é ele pegar alguma coisa, é ele encaixar, entendeu? Então, e essas habilidades a gente vai trabalhar antes para que ele chegue a alcançar uma habilidade que é aquela tão esperada do pai, como escrever. É realmente muito importante. Algo que também nos chama a atenção são os recursos hoje disponíveis a pais e mães, e principalmente a criança autista. Hoje, quais são os principais recursos ofertados para que esta família possa ter direitos amparados? A questão de recursos, nós trabalhamos, igual eu falei na questão anterior. Os pais, eles devem também, alguns pais, eles também devem ter aí o acompanhamento psicológico, principalmente ali na vivência iniciais, do luto ali, do diagnóstico. E quanto mais os pais, eles tiverem uma melhor conscientização, melhor. E os recursos são recursos próprios para o desenvolvimento de cada um, de cada particularidade. Ou seja, uma criança, ele tem uma dificuldade, sendo que outra não tem. Então,
é programado um plano individualizado para cada criança. E não é que eu trabalho com uma criança de uma forma que com a outra eu vou trabalhar. Então, cada um é planejado um plano individualizado, assim como na terapia, como na escola também deve ser priorizado esse plano. Geralmente no laudo pelo neuropediatra, ele já encaminha já com essa especificação, né, de um plano individualizado, que tem que ser trabalhado. Tem tanto o plano dos terapeutas, né? Cada um vai ser avaliado, vai ser feita uma avaliação com aquela criança, aplicado um protocolo e vai ser marcado quais habilidades que ele tem desenvolvida e quais que ele não tem desenvolvida. E nós não vamos começar da idade maior para a idade menor, assim como eu estava falando com você. Vamos começar lá das habilidades que ele tem que desenvolver com 2 anos, que é ele pegar algo, ele atender a um comando, é ele fazer um contato visual, é ele dar uma resposta, ter um estímulo maior. Então, esses recursos, eles são trabalhados dentro, né, da terapia e eles são repassados para os pais. E os pais, eles têm essa dificuldade, né, de ter essa continuação do trabalho em casa. Por quê? Porque é o cansaço, né? Tem ali a vida deles, é cansativo, querendo ou não. Eles vão para a terapia, passam o dia todo na terapia, às vezes as crianças passam a manhã na terapia, à tarde vai para a escola, então se torna meio cansativo. E os pais, querendo ou não, se cansam também por estar ali vivendo e acompanhando sempre o filho. Então, essas habilidades e esses recursos para o desenvolvimento deles sempre é melhor por causa disso. Então, se o terapeuta está desenvolvendo, a escola também e os pais também, é um triângulo que se forma para a melhoria do desenvolvimento da criança. E se todos acatam, né, esse apoio para desenvolver aquela habilidade, a criança é quem ganha. Com certeza. Algo muito importante também é que os recursos e direitos, né, estabelecidos a quem hoje está dentro do espectro autista também é uma realidade. E a importância desse diagnóstico prévio também vem muito com isso, porque a partir do momento que você também tem um diagnóstico, você também pode ter acesso a direitos e benefícios que são, sim, estabelecidos a todo autista. Tendo em vista isso, Fernanda, como você enxerga hoje a conscientização acerca de uma forma populacional, né, enquanto sociedade? Você é do meio, lida com famílias, você sabe muito bem das dores e delícias que todas essas famílias compartilham com você. Como você enxerga hoje? A que ponto nós estamos desta conscientização? Então, a questão da conscientização, hoje em dia, ela poderia ser mais ampla, né? Nós poderíamos utilizar mais meios de informações para que isso chegue a todos, para que essa conscientização ela seja feita mesmo de fato, principalmente nas áreas que mais eles precisam atuar. Vou citar aqui um exemplo de um supermercado. É uma área de atuação que às vezes a criança está lá, naquele ambiente, ele apresenta uma crise ou até mesmo um comportamento inadequado naquele ambiente e as pessoas julgam por não conhecer. Então, a falta de informação traz o julgamento. E a conscientização, ela vai mudar essa história. Então, poderia ser aplicado políticas públicas em vários ambientes naturais, em que a criança ela vai estar ali presente. Então, poderíamos conscientizar mais as pessoas desses ambientes, mais em escola, por exemplo, reunião de pais. Por que não aplica, né, ali uma estratégia melhor para eles terem conhecimento? E isso em vários ambientes pode ser colocado, assim como em restaurantes, que muitas mães elas não se sentem bem em estar em um restaurante com uma criança. Por quê? Porque às vezes a criança vai ter ali um momentozinho de um comportamento não conhecido por outras pessoas e acaba que ela vai se recuar, né, com relação a isso e não vai levar o filho por causa da conscientização que não foi feita para outras pessoas. Então, hoje em dia existe o colar, né? O colar de identificação do autista, tem sido que eu acho muito utilizado. Muito utilizado. E isso ele tem ajudado bastante.
as pessoas já identificam a criança autista pelo colar e já se preparam, né? E já sabem que quando ela vê aquela criança com aquele colar, eles já vão identificar que aquela criança ela tem um espectro, né? E também há um probleminha com relação a isso, porque tem algumas crianças que têm sensibilidade ao toque. E elas não aceitam um colarzinho no pescoço. Sim, é muito mais difícil para elas. Muito difícil. Algo também muito importante é entender que, enquanto sociedade, é nos perguntarmos, né, se estamos de fato prontos a atender e receber os pais e autistas, né? E isso em todos os âmbitos. Igrejas, é muito comum termos igrejas agora já avançando, tentando acolher este público, né? Entendendo que são mães que por vezes estão já no extremo cansaço e por vezes lutando sozinhas, porque infelizmente um índice gigantesco de mães de autistas que são abandonadas pelo seu parceiro, porque de fato não é uma trajetória fácil. E acaba que por vezes nós temos casos, e são muitos, de mães que lutam sozinhas e têm uma vida muito solitária, muito voltada para o tratamento e até no momento de espiritualidade, né, de ter ali esse alimento espiritual, por vezes essas mães não têm acolhimento. É muito comum. E posso falar disso porque em certo momento eu passei por isso, em chegar na igreja e o meu filho, ele sempre foi muito voltado para a música, então ele não tem isso de ficar quietinho para poder, né? Não, ele ficava mais agitado, queria o tempo todo ir até um instrumento. E é muito comum você estar naquele meio ali tentando pegar a criança, tentando ajeitar, e você olha e você vê um olhar de julgamento, de tipo, vocês estão me incomodando. Então, isso é algo que nos traz uma reflexão de a que ponto nós estamos prontos para acolher, para amar e realmente fazer o ID, como de fato nos é proposto, né? Então, é algo que a gente realmente precisa repensar, né? O quanto que de fato essa conscientização, ela está só na teoria ou ela se aplica de alguma forma à minha prática. E isso, é claro, a gente aplica a todos os cenários, né? Comercial, espiritual, principalmente no pilar espiritual. Até porque eu acredito muito, Fernanda, que assim, para a gente poder passar por todas as coisas que nos são propostas aqui, a gente precisa ter a nossa base espiritual muito bem forjada. E aí imagina para essas mães que não conseguem ter esse lugar, né, esse acolhimento e entender que seu filho também é muito bem acolhido. Então, é preciso que nós avancemos também enquanto igrejas, entendendo o nosso papel e nossa responsabilidade em também trazer essa consciência, né, essa conscientização para poder melhor acolher. Sim, sim. E isso é muito importante o que a Pamela falou aqui. E eu também faço parte, né, desses projetos voltados ao Ministério Infantil aqui de Marabá. E nós temos com o nosso projeto o treinamento, né? O treinamento já está aí agendado para o nosso mês de abril. E no nosso treinamento, assim como no desenvolvimento por exemplo, nós temos um marco da nossa vida cristã, que é voltada para o Ministério Infantil, que é a EBF. Então, nós fazemos esse treinamento e no treinamento a gente já apresenta também essas questões, porque, querendo ou não, há essa dificuldade de preparação. Isso eu falo tanto no âmbito de igrejas, como assim você solicitou, como de escolas também, porque o que mais acontece é a falta de preparação de receber esse tipo de criança, de receber uma mãe e, querendo ou não, esse é o momento que a mãe tem que ter para ela, né? O que uma mãe atípica, né? Ela quer, ela vai para a igreja, ela vai para adorar a Deus e querendo ou não, em alguns momentos ela vai ficar, né, ali só sobre olhar a criança ou de receber olhares, né, de julgamento, assim como a gente falou. E esse preparo, ele é muito importante. Tá? Esse preparo, eu falo de um modo em geral, tanto em todos os ambientes, assim como eu citei aqui, praças,
restaurantes, lojas, parques de diversões, tudo. Se a conscientização ela fosse melhor, eu creio que essas crianças seriam mais amparadas de todos os âmbitos. Com certeza. E olha, falando em conscientização, dia 6 de abril vai acontecer uma caminhada, né, trazendo justamente essa conscientização do autismo. Nós iremos deixar aqui para você um convite, você é todo um convidado em participar desse momento, trazendo, é claro, informação, muita conscientização para que mais pessoas possam entender a importância e principalmente qual é o meu papel dentro desse contexto, o que eu posso fazer, né? Então é realmente muito importante. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua doação, pelo seu tempo aqui conosco. Que o Senhor continue te abençoando, né, no seu ofício, que certamente contribui muito, não só para essas crianças, mas para essas famílias que tanto precisam desse serviço. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E a você de casa, um recadinho muito especial, a você mãe, a você pai de autista. É muito importante saber do nosso principal papel enquanto pais e mães de autistas. Eles têm a nós a quem contar e nós temos sim sempre com quem contar, né? Deus está ao nosso lado, sempre nos direcionando nessa difícil e árdua missão, mas nós sabemos muito bem que aquele que nos confiou também nos sustentará, que você possa fortalecer o seu espiritual. Eu digo sempre, e algo que me toca muito, certa vez eu cheguei em uma terapia e tinha uma mãezinha, ela ficou me observando e eu conversando ali com a terapeuta, o João entrou e aí ela olhou para mim bem séria e ela falou assim: como é que você consegue ser feliz? E aí eu olhei para ela assim, aquilo me tocou muito, eu olhei para ela e eu falei assim, eu não conseguiria se não fosse Deus. E eu acredito muito nisso. Então, eu sei que é cansativo, mas se fortaleça espiritualmente, busque uma igreja que vai te acolher e eu tenho certeza que Deus irá lhe direcionar até esta igreja. Nesta igreja você vai ter amparo, você vai ter afago e certamente você encontrará o colo de Deus. Ele sim vai trazer muito ânimo ao seu coração e a palavra nos diz, né? Vinde a mim a todos aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. E nós acreditamos muito nisso. Então, a todos aqueles que me acompanham e às vezes se questionam de onde é que vem, o que ela faz, é Deus que sustenta, é Deus que nos dá um norte e Ele está sempre ao nosso lado. Deus te abençoe, muito obrigada pelo programa de hoje e até o próximo sábado no mesmo horário, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.